Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, antes de começar o vídeo de hoje, se inscreva no canal, dê aquele tapa no like para que a gente possa ganhar dimensão aí e alcançar mais irmãos, né? E não os irmãos maçons e pessoas que são amantes da maçonaria, já que esses mesmos possam entrar aí com o entendimento e que possa engrandecer essa sublime fraternidade universal. Meus irmãos, o vídeo de ontem foi um vídeo que eu achava que não ia ter tanta repercussão em relação a os aprendizes maçons, ou seja, os maçons que foram iniciados recentemente na maçonaria autocráticas. Ontem eu fui procurado por 15 aprendizes maçons, 15 aprendizes maçons. Ontem eu passei o dia todo praticamente conversando com aprendizes maçons. E o interessante é que eles assistiram o vídeo, eles vieram a mim com uma certa tristeza, com um certo sentimento de desistência e que não posso dizer que foi unânime, né, os 15, mas de certa forma eu tive que ampará-los, eu tive que fazer com que eles vivam essa experiência e que eles não sejam guiados pelo aquilo que eu falo. A minha experiência pode ser diferente da sua, pode ter certeza. Você pode encontrar na maçonaria algo que eu não encontrei, né, nesse método apresentado pelas instituições, certo? O que eu encontrei é aquilo que eu apresento, aquilo que eu venho desmitificando. Mas o que eu encontrei de melhor, eu até falei ontem na live que eu fiz juntamente com o nosso irmão Senna da Gomip, que o que eu encontrei de mais valoroso nessas instituições é que hoje é desprezível e que hoje não é valorizado e que hoje não é mais a pedra angular, que são pessoas, são gente. Eu sou um ser social, eu preciso de pessoas. Eu não nasci para ser eremita, né? Eu não posso me isolar da sociedade, eu não posso me isolar de pessoas. Eu gosto de gente, né? Eu gosto da minha família no meu micro, eu amo a minha família no meu micro e amo a minha família universal de pessoas, de seres humanos. Eu não posso me excluir dessa sociedade organizada. Então o que eu encontrei de melhor na maçonaria foi gente, foi pessoas. E que infelizmente eu não posso me negar a dizer que essa peça fundamental que faz com que essa engrenagem social funcione, tanto no aspecto Estado, como em qualquer outra instituição, seja ela maçônica, seja ela evangélica, o ponto fundamental, a pedra angular, são as pessoas. Mas infelizmente, na maçonaria, essas pessoas elas não têm o seu valor reconhecido. O que importa para essas instituições são aquilo que essas pessoas possam oferecer, que nada mais é que o seu dinheiro. Isso é fato, né? Você só tem valor nas instituições se você manter as suas obrigações financeiras em dia. A partir do momento que você, de certa forma, ocorre uma ocasião que você não possa mais contribuir com a tua instituição, com a tua loja, você perde todo o valor, você é esquecido. Isso é fato. Se nós formos conversar com os maçons que não estão ativos, eu pode ter certeza, se eles forem sinceros, eles vão ficar muito tristes em dizer, em declarar que enquanto eles estavam na instituição associado, pagando as suas mensalidades, eles tinham seus valores. Mas agora, por não estar mais ativo, não estar cumprindo essas obrigações, eles não têm mais aquele contato humano, aquele calor com aqueles irmãos. Eu acredito que não recebe nem sequer uma ligação, não recebe uma visita, ou seja, não existe de fato aquela fraternidade. Eu não posso negar para você, olha, eu posso falar de uma experiência recente, que vocês são sabedores, que nós tivemos aqui uma dissidência, né, de alguns irmãos de uma loja, e que hoje eles não têm mais contato comigo, sequer
eles procuram saber se eu continuo vivo. Agora eles têm novas amizades. Ou seja, eles estão valorizando aquelas pessoas que eles estão tendo convivência. Isso é natural. Isso é natural em todo o ciclo social. Você valoriza aquelas pessoas que estão ao seu derredor, convivendo com você e etc. Mas em maçonaria a gente tem que entender que a maçonaria ela é uma fraternidade universal. Não importa se você esteja ativo, se você esteja de fato ali comungando com seus irmãos, mas pelo vínculo que nos une, que é a iniciação, que é essa transmissão, que é essa questão da transmissão da áurea catena, a gente não pode, de certa forma, desprezar os nossos irmãos pelo fato que hoje eles não estão mais com condições de manter as suas mensalidades em dias e de manter uma convivência maçônica em vida orgânica, em conjunto, né? Então, isso é muito natural. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa com os maçons inativos, você pode ter certeza que vocês iam ouvir isso. Faça aí no seu micro, procure ver na sua loja aqueles maçons que não estão mais ativos, se você mantém convivência, se sequer vocês convidam esses irmãos para um ágape, quando há, digamos, uma iniciação e que tenha um ágape popular, que ali o próprio neófito vai receber os seus familiares, onde também podemos convidar outras pessoas para participar. Ver se você tem a coragem de convidar o seu irmão que um dia esteve com você e que saiu pela porta da frente, né? Saiu de certa forma sem deixar nenhum rastro, né, de constrangimento, e que ele ou muitas vezes pediu o kit placê, né, e etc. E muitas vezes também nem pediu, mas continua a sua vida maçônica de certa forma fora da maçonaria. Pergunte a essa pessoa, esse irmão, se ele recebe um convite. Você prefere convidar outras pessoas para começar esse ciclo vicioso, porque você sabe que aquela pessoa que ficou inativa, ela guarda um sentimento, ela guarda um certo tipo digamos assim, de decepção por ter convivido tanto tempo e não ter, de certa forma, encontrado aquilo que ele tanto buscava. E o que ele mais buscava, digamos assim, na sua essência, era ter, de certa forma, verdadeiros irmãos. Que, de certa forma, ele fosse visto como irmão, como uma família universal. E esse vídeo deixou nesses aprendizes, meus irmãos, um tipo de desânimo. Mas eu quero dizer para vocês, meus aprendizes, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, que há uma necessidade, sim, de que vocês passem por esse processo. Só que vocês devem não cometer os mesmos erros, não repetir essa história, não se permita ser iludido pela metodologia que se apresenta, não se avicie pela busca, digamos, dos cargos que serão apresentados, dos poderes que irão ser concedidos a você. Não se prenda a essas coisas, né? Porque tudo isso é temporário, tudo isso é impermanente. Então não se vai descer com essas questões que irão te oferecer, mas que você possa aproveitar o melhor que tem na maçonaria, que são os seus irmãos, né? Os seus irmãos. Essa é a ideia central da maçonaria no seu aspecto universal. Infelizmente, as instituições ela têm deixado isso para lá. O maçom ele é valorizado como se fosse uma mercadoria, né? Enquanto ele está ali sendo, digamos assim, visto, ele estando ali tendo o seu preço, ele é valorizado. Mas a partir do momento que ele não é mais útil e que ele não tem mais como contribuir, ele, de certa forma, é fato, ele é desprezado, ele é esquecido, né? E por isso, muitas vezes, quando se encontra um maçom que não esteja ativo e que um maçom de fato, de verdade, que compreendeu a maçonaria, você pode ter certeza que esse irmão fica feliz. Eu tenho tido essas experiências, meus irmãos. Eu tenho tido essas experiências, eu tenho encontrado os irmãos inativos, e quando eu o abraço, quando eu me confraternizo, quando eu digo que o amo, né, mesmo que ele não estando ativo, eu sinto a energia do irmão, eu sinto a alegria do irmão, eu sinto que ele deseja o retorno a essa família, eu sinto que ele
algo nele está faltando, que nada mais é a saudade dos irmãos, a saudade da convivência. E quando se toca no ponto crucial e os motivos reais porque ele saiu, ele vai dizer, não, porque eu não, nos principais motivos, porque eu não consegui mais pagar as minhas mensalidades, eu estava sendo um peso nas costas dos meus irmãos e infelizmente eu tive que perder a minha regularidade, digamos, abre aspas, e não poder mais conviver com os meus irmãos. Mas isso, aí eu abraço e digo, mas isso não quer dizer, meu irmão, que você deixou de ser meu irmão. Você deixou de viver a maçonaria no seu aspecto universal, de fraternidade humana. Você simplesmente hoje não está mais ativo nos trabalhos ritualísticos, mas procure se aproximar dos seus irmãos, procure, de certa forma, quando tiver a festa natalina, como estamos se aproximando aí, né, ligue para o seu irmão. Ligue para aqueles irmãos inativos, né? Aqueles irmãos que não estão ativos. Ligue para eles, meus irmãos, para que eles venham fazer parte, para que eles venham conviver, né? Que já que é uma festa aberta, já que de certa forma você vai convidar outras pessoas que não são maçom, né? Convide os irmãos ao retorno, para que eles possam sentir novamente essa energia. Pode ter certeza que pode acontecer que esse irmão pode novamente acender a chama, porque tem um aspecto filosófico interessante, que um cavão fora de um braseiro, né, eu escuto muito, quando eu era aprendiz, eu escutava muitos maçons, mestres maçons falar sobre isso, que um cavão fora de um braseiro, ele vai se apagar, ele vai virar simplesmente uma cinza, mas a partir do momento que ele esteja dentro do braseiro, ele vai novamente acender essa chama, né? E vai ali compartilhar com seus irmãos. Então, eu de certa forma, até falei para um aprendiz, que eu disse, eu vou tirar esse vídeo do canal, eu vou tirar esse vídeo. Mas não, o que aconteceu é que houve de fato um entendimento e de fato aquilo que eu falei, os irmãos estão sendo induzidos a acreditar em uma coisa que não vão encontrar, e né, não vão achar. Entendeu? Eles não vão encontrar a pedra filosofal, não vão encontrar a caixa de Pandora, não tem aquele conhecimento que venderam para você, né? E que de certa forma você vai se decepcionar. Mas se você entender o que consiste de fato a maçonaria, que é vivência fraterna, que é convivência entre os irmãos, então, meu irmão, você vai se tornar não diferente de um Jair Gomes, apaixonado pela essa família maravilhosa que é a maçonaria. Eu tenho vivido aí, eu não vou mentir para vocês, eu estou com 2 meses, né, 2 meses sem ter uma reunião com meus irmãos pelo fato que aconteceu aqui no estado do Ceará. Né? Praticamente a gente ficou sem templo aqui no estado do Ceará, não vou aqui mentir para vocês, né? Porque o templo era da loja, né, da Fortaleza Nova Bragança, eram os irmãos que pagavam o templo lá, o aluguel do templo, né? Era uma casa que reformamos, que eles reformaram, os méritos dos mesmos, então eles tinham todos os direitos também de deixar de conviver ali. E eu falei para eles que a gente ia ficar ali usando aquele espaço porque nós estamos construindo o nosso templo, né? E a gente não ia ter 2 despesas, porque a gente está concentrando a nossas despesas em construir o nosso palácio. E nesse intervalo, né, que ocorreu essa dispensação, que foi o direito dos irmãos, eu volto a repetir, né, foi um direito dos irmãos, eles têm a liberdade de viver de acordo com o que eles acham melhor para eles. A única coisa que eu sempre estou falando nos bastidores foi como foi feito, né? A covardia como foi feito. Achava mesmo que eu não sabia do que estava acontecendo, mas eu soube desde o primeiro dia que começaram a conversar com o Grande Oriente Ceará, né, na pessoa do Josemildo. Eu já estava ciente do que estava acontecendo, mas os irmãos não tiveram a coragem de me comunicar, não tiveram a coragem de falar, né, que estavam tomando essa decisão, achando eles que eu ia entrar num contraditório. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu seria incoerente, eu seria hipócrita, eu seria falacioso de impedir os meus irmãos de viver a maçonaria aonde assim eles desejarem. Eles são homens livres, né? Livres, não sei se são de bons costumes, né? Porque você não ter a ética, não ter o caráter de dar uma comunicação àquele que te abraçou, àquele que te amou, àquele que te passou o conhecimento, àquele que te transmitiu a áurea catena. Tem muitos irmãos ali que eram aprendizes, que nós elevamos, que nós exaltamos, etc. Então não tiveram sequer a coerência, a ética de nos comunicar antecipadamente. A gente soube por
boca de terceiro, mas a gente foi tolerante, a gente foi, digamos, de certa forma, não impedimos, né? Não impedimos a sua escolha, porque eu poderia, de certa forma, sabendo antecipadamente, falar alguma coisa e que, de certa forma, induzia ao Josemildo não levar essas pessoas, mas eu não poderia ser contra aquilo que eu acredito, né? Não poderia ir contra aquilo que eu apresento, que é a liberdade individual. A única coisa que nos deixou constrangido foi a forma que foi feito, uma forma leviana, uma forma, de certa forma, posso dizer, falsária, né? Não se mantendo na ética do que consiste a consciência de um maçom, né? De ser íntegro, de ser verdadeiro, não enganoso, né? Porque isso é uma enganação, você enganar o seu irmão, fazer as coisas por trás dos bastidores, sem sequer dar uma comunicação, né? Que eu ficaria muito mais feliz se tivesse chegado até a mim e ter dito, olha, nós estamos tomando essa decisão aqui, etc. Eu teria até ajudado, eu teria até orientado os caminhos das pedras das instituições, teria evitado muitas coisas que ocorreu, principalmente financeiramente, que vocês tiveram um gasto. Isso seria poupado se vocês tivessem me comunicado, que eu teria mostrado para vocês qual era o caminho certo para ter feito a regularização no seu sentido administrativo mediante algoz, e etc, etc. Não só no Gosse, mas na Grande Loja do Estado de Ceará, também no Grande... Eu sempre disse para vocês que a partir do momento que vocês quisessem ser jurisdicionado a essas potências, eu seria o protagonista, eu seria aquele que direcionava vocês, mas infelizmente foi feito de uma forma covarde, de uma forma por debaixo dos panos, enganosa e etc. Isso é o único sentimento que eu guardo, mas o amor que eu tenho por vocês, isso irei guardar, e isso jamais será tirado da minha pessoa. Amo cada um de vocês, conhecendo, mas hoje, meus irmãos, dentro do que eu apresento, dentro do que eu acredito, eu não vou me deixar restrito e não vou ficar constrangido de combater certas pessoas, certos ignorantes que conhecem, que ignoram, que sabem. Então, eu já deixo aqui um adendo, que eu vou começar a falar em relação a alguns maçons, né, dessa loja, que estão usando de malícia, estão usando do que consiste, não consiste a maçonaria no seu aspecto de regularidade na origem, estão trabalhando levianamente, estão querendo abandonar todo o conhecimento que foi dado aos mesmos, né, que de certa forma foi provado e foi mostrado do que consiste a ida de vocês para o Gosse, porque aí mostra de todas as formas que nós estamos passando para vocês a verdadeira maçonaria do que consiste na regularidade. Então, meus aprendizes, não desanime, continue a sua caminhada com o objetivo, e que no decorrer da toda a tua vivência você não seja um comum, você simplesmente observe e vivencie, e no dado momento que tudo aquilo que você viver seja de fato aquilo que eu apresento, você seja coerente com você, não minta para você, não seja um mentiroso em si mesmo, que é isso aí, a pior mentira é o homem mentir para si mesmo. Te amo sem te conhecer.